Oi, tudo bem? Meu nome é Denise e esse é o canal Roupas Feitas por Mim. Hoje será mais um vídeo de corte e costura de uma blusa com babados no decote, com babados na manga. Estou trazendo novamente blusa com babados na manga. Eu tenho dois vídeos aqui de blusa com essa mesma modelagem, que foi uma blusa com a customização e a segunda blusa que é essa daqui, né? Então surgiram muitas dúvidas de como foi que eu fiz aquela modelagem, que é essa modelagem aqui. Então hoje eu resolvi mostrar a vocês como foi que eu fiz. Como vocês sabem, eu corto as minhas roupas por outra peça, eu não trabalho com modelagem, com aqueles cálculos da modelagem. E eu usei, esse foi o sentido que eu fiz essa modelagem. Com a fita métrica, eu tirei a medida aqui da cava. Mais ou menos assim, e vi como ficaria a medida. Então, a numeração que deu mais ou menos assim, 44 centímetros, que essa é a medida do círculo, que será o círculo. Então, para formar aquele círculo, por isso que eu usei o pote, né? Para me ajudar a fazer aquele círculo, que eu poderia também usar outros utensílios para formar aquele círculo. E o diâmetro do pote tem 14 centímetros. Então foi assim que eu fiz a modelagem, simplesmente eu tirei a medida daqui, ó, da cava. Porque ela não pode ficar muito aberta, se você quiser pode deixar, para ficar aparecendo aqui a parte das axilas. Eu quis deixar um pouco mais fechadinha, tanto que quando eu costurei, eu fechei mais um pouquinho, porque foi a minha opção. Esse foi o grande segredo dessa modelagem, porque muita gente vem me perguntando nos comentários, e eu resolvi mostrar em vídeo, porque eu explicando, acredito que eu explicando nos comentários não ia suprir muito as dúvidas. E no decote eu fiz o mesmo processo. O decote dessa blusa que eu estou fazendo é a mesma modelagem. Ela aqui, ó. A mesma coisa. A diferença é que eu fiz o quê? Tirei a medida do decote. É a medida certinha? Não é a medida certinha, porque vai sofrer alteração na medida da costura, mas é uma medida assim que me fez tirar a medida base. Como vai ficar maior, foi o mesmo processo. Eu tirei mais ou menos assim, poderia até tirar dessa mesma blusa aqui, mas eu queria que o decote caísse mais um pouquinho. A medida que ficou aqui, vamos dizer assim, é a medida do circular. E essa aqui, ó, do círculo, que aqui só tá a metade, né? E essa foi a mesma modelagem do decote. Então acredito que agora eu tenha suprido as dúvidas dessa modelagem da manga. Espero que vocês gostem desse vídeo. Essa blusa tem um pouquinho de atenção por causa desse transpasse que eu fiz aqui no decote, mas também não deixa de ser difícil. Espero que vocês gostem desse vídeo. Não se esqueça de compartilhar entre as redes sociais. Clique em gostei para ajudar aqui a divulgar o nosso canal. Muito obrigado, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. O tecido que eu estou usando para fazer essa blusa é um crepe de musseline que eu recebi lá da Maximus Tecidos Finos e tem 1,10 m no comprimento. Então eu dobrei o tecido juntando a auréola com a auréola e vou pegar uma blusa que eu vou usar como molde. Essa blusa já tem vídeo de corte e costura aqui no canal e vou ajustar toda essa blusa ao tecido. Então eu vou fazer logo a marcação do decote. Esse decote pode ficar um pouco maior, isso vai ser a opção sua. Da cava das mangas, da lateral e do comprimento. Depois que fizer todo o pontilhado no tecido, você vai cortar. Lembrando que esse primeiro corte sempre tem ajustes na hora da prova. Porque eu particularmente sempre deixo maior nas laterais. Depois que eu cortei, eu vou tirar aquela parte da auréola, que é importante tirar essa parte da auréola. E agora eu vou fazer a marcação na parte das costas. Sempre deixo 3 dedos de largura para o caimento dos ombros. E agora eu vou fazer a marcação no decote das costas. Estou usando aí ao mesmo tempo tanto a blusa como a parte da frente que eu cortei. Então agora eu vou fazer a marcação do decote. Os ombros eu já fiz. E agora novamente com a parte que eu cortei, eu vou me basear
a largura na lateral e o comprimento. E depois que eu marquei, eu vou cortar. Eu não vou fazer pince nos seios porque vai ficar bem larguinho nessa blusa. Cortei parte da frente, parte das costas. Agora eu vou cortar as mangas. Então, ajustei a modelagem ao tecido. Eu não estou cortando esta manga no sentido do viés do tecido. Eu estou cortando no fio reto. Então, ali eu alfinetei o molde ao tecido. Também alfinetei ao tecido, para não ficar saindo do lugar. E agora eu vou fazer a marcação ao tecido. Então, ali eu estou fazendo pontilhados, marcando. Depois que eu marquei, eu vou alfinetar o tecido e vou cortar. Como tem as duas dobras do tecido, eu estou cortando duas mangas ao mesmo tempo. E depois de cortado, vai ficar assim. Agora chegou o momento de cortar a parte do decote. Se você optar por um decote maior, lembre-se de deixar esse babado maior. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou dobrar o tecido ao meio. Vou posicionar o molde naquela dobra do tecido. Vou alfinetar o molde ao tecido e vou fazer toda a marcação. Sempre deixe as margens de costura, porque como eu vou fazer a bainha de lenço, na margem do babado, tanto do babado como das mangas, é bom deixar maior, para fazer tanto a costura como a bainha no acabamento. Depois que eu marquei, eu estou cortando agora a parte do babado e a parte da fitinha, que também vai ser a casa, para fazer o transpasse. Eu estou alfinetando ali, e essa largura aí é uma largura de 5 centímetros, que é a largura da régua que eu tenho. E depois que eu fiz esse primeiro corte, depois eu vou cortar ao meio de novo, que vai ficar mais ou menos 2,5 centímetros. E agora chegou o momento de cortar um revel. A parte do revel é sempre igual aos métodos que eu corto. Eu dobro o tecido ao meio e pego aquela parte da frente, essa é a parte da frente que eu já cortei, e vou posicionar o tecido para fazer as marcações. A largura do revel é você que vai escolher, ou que o tecido disser. No caso aí, como eu tinha pouco tecido, essa foi a largura total que eu consegui. Então, depois de marcado o tecido e alfinetado, eu vou cortar. Cortei a parte da frente, o revel da parte da frente. A parte das costas será do mesmo modo. Dobrei o tecido. E com a blusa da parte das costas dobrada, eu vou fazer os pontilhados da marcação do decote. E depois de feita a marcação, só é cortar. Depois que tudo estiver cortado, vamos costurar. Como eu sempre faço, eu alfineto o revel ao tecido, juntando direito com direito, e vou primeiro fazer a costura reta. Esta é a aplicação do revel na parte das costas. E depois de feito a costura, eu vou fazer piques nessa parte arredondada do decote. Vou virar para o lado direito para fazer o pesponto pelo lado do revel. Então, vou esticando o tecido e vou fazendo esse pesponto. Depois ali eu estou cortando o excesso de tecido e vou fazer o zigue-zague como acabamento desse revel.
E agora eu estou mostrando o acabamento na parte do babado, que eu fiz um pontinho de lenço. Então eu fiz só na parte de fora. Então ali eu estou ajustando e vou cortar ao meio. Eu não havia cortado na parte do corte. E vou começar a aplicação no decote. Como ficou uma abertura na frente, é para a colocação desse babado, vai ficar assim. Então ali eu alfinetei uma parte do babado em uma banda da blusa, colocando o direito da blusa com o avesso do babado. Então ali é só fazer a costura da aplicação do babado em uma banda da blusa. E os dois lados vai ficar assim. E agora eu estou mostrando ali que eu cortei ao meio, deixando mais ou menos 2,5 centímetros. E fiz a fitinha, ela poderia ficar mais fina. Isso vai ser a opção sua. E vai ficar assim, eu vou dobrar ao meio para fazer a casinha. Para colocar ali no decote. Esse tamanho dessa casinha vai ser também a opção sua. Então ali eu estou mostrando que você vai dobrar assim, girando. E vai colocar ali em toda a parte do decote. Então ali eu prendi ali com a linha, deixando os dois lados iguais. Só estou conferindo ali. E depois que eu fiz a colocação, eu vou fazer uma costura ali central no meio, ao meio. Você tem que observar ali, porque o babado às vezes fica atrapalhando. Então, você vai ajustar e vai fazer uma costura reta. Vai ajustando e depois de feito essa costura, você vai fazer o ponto em zigue-zague como acabamento. E vai ficar assim. E depois de costurada a parte da frente, né, essa costura central, eu vou colocar o revel. Então, o revel vai ficar direito com direito do tecido. Então, você vai ajustar ali meio com meio. E vai fazer aquela costura ali como se estivesse aplicando o revel normalmente. E quando você virar, vai ficar assim, ó, casinha pelo lado de fora. Então, eu alfinetei o revel, a parte da frente da blusa, e vou fazer a costura. Então, ali com cuidado, você vai fazer a costura no decote, nessa parte em V do decote da frente. Depois que eu fiz essa costura, eu vou cortar aquela sobra do tecido ali das casinhas, que eu estou chamando de casinha mesmo. E quando você retirar, você vai ficar assim. Então, você vai dobrar o revel pelo lado avesso para esconder a costura. E do mesmo processo de uma colocação de um revel, eu vou fazer o pesponto por cima do tecido do revel. E o acabamento em zigue-zague. Depois que eu fiz, coloquei o revel parte da frente, parte das costas, vou prender os ombros. Nos ombros eu estou fazendo costura francesa, que já tem aqui no canal, eu ensino um pequeno vídeo ensinando como fazer costura francesa. Estou retirando o excesso de tecido, para não ficar muito tecido. Na hora que for desvirar. Tirei de um ombro, agora eu vou tirar do outro. Vou virar para o lado avesso para terminar essa costura francesa.
E como eu sempre digo, é bom abater no ferro para auxiliar na hora que for fazer a costura. É muito bom. E vai ficar assim. Na parte das mangas, eu fiz a mesma coisa. A bainha de lenço e alfinetei a manga. A blusa ainda está aberta, coloquei direito com direito do tecido, alfinetei toda a manga à cava e vou fazer a costura reta para prender essa manga à blusa. Depois de colocar as mangas, eu cortei as sobrinhas de tecido que ficou e vou fazer o acabamento em zigue-zague para finalizar a colocação dessa manga nessa blusa. Depois que eu coloquei as mangas, vou continuar com costura francesa, costurando pelo lado direito. Depois que eu fiz essa costura, eu fiz o que? Eu provei essa blusa. Eu vi se estava na minha largura. Ela estava mais larga do que o de costume, que é normal porque eu sempre deixo mais tecido. Então, eu retirei o excesso de tecido. Corrigi ali também. Vou virar para o lado avesso e vou terminar assim essa costura francesa. Com retrocesso, sempre com retrocesso no início e no final. Costurei de um lado, agora eu vou costurar do outro lado. Eu estou mostrando aí a parte do revel, que eu fiz a ponta em zigue-zague, mas eu dobrei e ali alinhavei e vou fazer o ponto à mão. Porém, nessa parte aí você pode fazer uma costura para prender esse revel na blusa. E na parte da bainha da blusa, eu também alinhavei para fazer a costura. Aí eu já estou mostrando que é os 5 centímetros da faixa, eu estou cortando ao meio para ficar mais fininha. Depois que eu cortei, eu vou juntar direito com direito, vou fazer a costura pelo lado avesso. E agora eu estou fazendo a costura da barra para finalizar essa blusa. Eu amei o resultado dessa blusa, foi o que eu estava esperando. Espero também que vocês tenham gostado. Não se esqueça de compartilhar entre seus amigos nas redes sociais. Clique em gostei também. Muito obrigado, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.